Olá, hoje eu queria trazer uma reflexão de um tema que para mim é um pouco árido por conta da pessoa. Eu gostaria de questionar um pouco as últimas declarações do médium espírita Divaldo Franco, um indivíduo de 95 anos que tem uma história enorme, principalmente lá na Bahia, e tristemente, essas declarações últimas demonstram ele um homem absolutamente retrógrado, um indivíduo que reafirma padrões de preconceito que vão diametralmente oposto aos ideais cristãos, espíritas de Kardec e mais ainda da Joana de Ângeles, que é o espírito que ele psicografa e já publicou dezenas de livros, principalmente na área da psicologia transpessoal e psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Eu tenho absoluta certeza que o homem Divaldo está em completo conflito de dissonância cognitiva com a Joana de Ângeles, que imagina, é considerada uma das reencarnações de Santa Clara, franciscana, na época de Assis, né? Do próprio Kardec, como eu disse, e do Cristo como um todo. Declarações que, de alguma maneira, apoiam esse movimento maluco que o Brasil viveu nos últimos 4 anos, né? Com negação da ciência, com negação da vida, com total desamor, com troca de livro por armas, por sectarismo, por movimentos misóginos, homofóbicos, absolutamente preconceituosos. O que será que está por trás de um indivíduo nesta idade se expor desta maneira? Será que ele está precisando, assim como a liderança última louca que nós tivemos, precisando de fama mais, de estar lá na mídia? Talvez sim. Na realidade, eu também estou retroalimentando essa própria realidade. Eu estou dando palco para maluco dançar, né? Geralmente, quando um maluco fala um monte de bobagem, o que a gente faz? Desconsidera, não pode dar holofote. Porém, não é um maluco qualquer. Aliás, o maluco anterior criava um monte de situações para poder gerar esse espaço midiático. Não importa se é a favor ou contra, o que ele quer, e esse tipo de gente quer, é estar na visibilidade. Imagine, o indivíduo toma vacina, no mesmo dia fala mal da vacina e de alguma maneira propaga um tratamento completamente fora de qualquer conhecimento científico. O pior é que este tipo de gente acabou fascinando um monte de outras pessoas, que eu entendo que de alguma maneira ou são tão doentes quanto, ou estão com determinadas vantagens vislumbradas em apoiá-lo. Né? E, olha, não é qualquer um. Nós temos o Conselho Federal de Medicina, que até hoje é questionável, né? Por conta de todo o alinhamento com esse movimento bolsonarista que aconteceu, esse movimento terraplanista louco que aconteceu, de desmonte da humanidade, desmonte da biodiversidade, descuido com os nossos biomas, com nossa mata, com os nossos povos originários. O que está acontecendo? Né? O que será que leva esses indivíduos da ciência, esses indivíduos da religião, acabarem sucumbindo a esse tipo de ideia, que é uma ideia retrógrada, não é conservadora, né? É retrógrada, é uma ideia que vai lá para o iluminismo de 1700, 1600, né? Onde tinha um padrão patriarcal machista absoluto, né? Um Estado, né? Absolutamente cerceador e bélico e despótico e imperialista. É isso.
que Cristo propagou? Absolutamente não. É isso que Assis, Santa Clara propagaram? É isso que a Joana de Ângeles propaga e Jung propaga? Lógico que não. Tanto é que, veja, o IGEP, neste ano de 2023, está, agora em junho, fazendo um congresso, que vai ser o 8º congresso, onde a gente vai estar falando sobre a necessidade de se discutir religião e política no setting terapêutico, no âmbito da educação junguiana. Porque Jung diz que o caminho do autoconhecimento é o caminho que te liberta. Autoconhecimento não significa conhecer o que você tem de bom, é conhecer a sua totalidade, incluindo os aspectos mais sombrios, mais primitivos, mais instintivos do réptil que habita em nós. Aquele aspecto que é, com absoluta certeza, mesquinho, egoísta, territorialista, visando basicamente o prazer oral, sexual, a segurança territorial e o controle desse território e, consequentemente, a reprodução, né? É isso. E isso é um réptil. Ele não está nem aí com ninguém, ele está preocupado só em se manter, sobreviver, crescer e perpetuar. Esse é o sentido. Só que o humano está muito além do réptil. Por isso que o humano criou arte, criou ciência e criou religião. Porque a gente tem recursos para lidar com o belo. E o belo nos remete ao homo ludens, a estética, que é o que nós estudamos na arte-terapia. O belo faz com que você questione, por exemplo, o que aconteceu em 8 de janeiro, onde os indivíduos depedraram obras de arte, depedraram patrimônio público, deixaram tudo destruído e achando aquilo lindo. Uma pessoa que tem um mínimo de conexão com a beleza não ia se sentir confortável num ambiente destruído, sujo, e até com excrescências humanas que eles foram lá até fazer, evacuar e coisa. Que é isso? Onde nós chegamos? E por que chegamos a isso? Obviamente, nós estamos nisso porque tem uma tensão evolutiva. Nós estamos diante de um novo paradigma de vida, de economia para a humanidade. Nós sabemos que o planeta já não suporta mais o consumo anual. O que a gente consome num ano não é reposto em um ano. Demora 1 ano e meio, ou seja, nós estamos consumindo mais da metade do planeta sem reposição. Todo ano. E o que se toma de atitude? Importante a bicicleta rodar? Aumentar? A gente sabe que não é assim. A gente sabe que o crescimento tem que ser limitado, senão vira câncer, vira excesso. Chuva demais é tão patológico quanto sol demais, quanto noite demais. A gente tem que ter harmonização e o planeta está desarmonizado. E essas pessoas também estão. Agora, um líder como esse, nessa idade, falar essas barbaridades, tem essa hipótese. Ou ele está precisando de palco, e está tendo aqui, ao menos, não só comigo, com muita gente falando, ou ele está completamente em dissonância cognitiva. Precisa pegar lá a letra do Cazuza, né, que diz: suas ideias não correspondem aos fatos, é tua piscina, o teu mundo interior está cheio de ratos. E quem são esses ratos? Esses répteis que estão sucumbindo. Parece que isso não é incomum. Nós estamos vendo uma quantidade enorme. Veja o que aconteceu com João de Deus. Ele não começou com aquela intenção com absoluta certeza. O Abdel Maci, na área de reprodução humana, médico, também não começou. Só que eles vão se perdendo. Por quê? Por causa de uma coisa chamada poder. O poder corrompe o amor, como Jung diz. O amor é uma potência de eros, de realização. O poder é
um instrumento de controle e de negação da vida e do amor. Então é esta questão que tem que ser repensada com essas pessoas e o quanto que eles manipulam massas. E não é só no campo espírita que o Divaldo traz, eu tenho certeza que isso não representa o pensamento espírita verdadeiro, né? Que está alinhado a Kardec. Mas nós temos aí esses neopentecostais, né? Esse bando de mercenário da fé, né? Utilizando dinheiro como meio, né? De dominação e de alienação das pessoas. E todos eles voltados com a política, assim como o Divaldo agora está voltado para a política. Né? Pega um Edir Macedo, um mega milionário que não paga os impostos das suas propriedades, que está no nome da igreja, mas a propriedade é pessoal, né? Uns Malafaia da vida, né? o Valdomiro Santos, todos eles, é todo um bando de indivíduos que ficam ocupando a nossa televisão, né? Você pega um domingo, é só isso, uma atrás da outra, né? E aquele bando de gente falando, né? Pedindo dinheiro. E se posicionando desta mesma maneira, voltada para um padrão absolutamente retrógrado, de Javé. Né? Javé evoluiu em Cristo, como Jung diz, para apresentar a revolução aquariana que está para surgir. A gente tem que sair deste padrão. A gente tem que lutar contra qualquer tipo de discriminação. A gente tem que lutar por um mundo amoroso, de empatia, de alteridade, de equidade, de inclusão, de distribuição de renda, e não de crescimento de uma minoria em detrimento da desgraça da grande maioria. Então, eu acho que o momento é interessante. Cristo, antes de se tornar Cristo, né, Jesus, quando ele foi tentado naquilo que é a base desse réptil. Ele foi tentado no prazer oral, alimentar, né, sexual, e ele conseguiu se manter firme. Aí ele foi tentado em produzir milagres. A vaidade, tem muito like, muito seguidor, e ele também segurou firme, porque o propósito dele era outro. Era 40 dias no deserto, jejuando, para se entregar para si mesmo, para o self, que é para Deus, que é para ele mesmo. E por fim ele foi tentado na riqueza, no poder, e ele também não sucumbiu. O problema é que esses indivíduos, eles acabam tendo riqueza, vaidade, fama e acesso a vários tipos de prazer, e aí é muito difícil, só muito focado em si mesmo. E lembrando que para Jung, o si mesmo ou o self, a gente chama de um padrão Deus, é a imagem de Deus em nós. Servir ao si mesmo é servir a Deus. E servir a Deus é absolutamente diferente do que servir a Mamon, ao diabo, ao adversário, ao que divide. O diabo é o adversário. E Deus é o divertido, é o que integra. E interessante, né? Porque, assim, eu fiz mestrado e doutorado em ciências da religião, além da formação de analista junguiano, de psicólogo, psicossomatista, arquiterapeuta, 40 anos atendendo pessoas, e eu vejo claramente que o autoconhecimento é que vai dar a autoestima necessária para o indivíduo reconhecer o que ele é, o que ele não é, o que ele pode ser, o que ele não pode ser, aprender a se respeitar, aprender a entender que esse réptil mesquinho, miserável, egoísta, oportunista, faz parte de nós e não deixar que ele ganhe espaço, para a gente não perder o propósito do nosso existir, o sentido da nossa vida. Caso contrário, o indivíduo se perde completamente, fala um monte de bobagem sem ter consciência da consequência dessas bobagens, principalmente quando esses indivíduos têm
um protagonismo, tem seguidores, tem uma história, uma biografia a preservar. É óbvio que a persona, quando toma de assalto, não tem o que fazer. Ela fica a serviço da sombra e o indivíduo não reconhece. Ele é funcional, porém, olha quanta desgraça que acontece na vida de tantas pessoas por conta, né, de não estar consciente de si mesmo, de não ter a reflexão. Eu, na realidade, pensei algumas vezes antes de fazer esse vídeo e achei melhor fazer por uma questão da minha humanidade. Até por uma sensação de poder contribuir para que reflitam e não entrem e perdoem e compreendam que, de fato, ou ele está gagá aos 95 anos, né? Deve ser isso, ou ele está mostrando quem é o homem que está por trás, né, do médium, que trouxe uma obra maravilhosa e que essa obra não pode ser desqualificada por esse homem, porque essa obra, com absoluta certeza, tem total dissonância com essas falas sem sentido. Espero ter contribuído, estou aqui à disposição para vocês questionarem, criticarem e, à medida do possível, com respeito, eu respondo. Grande abraço a todos e vamos terminar nosso carnaval, que está tão sofrido no mundo, né, com esse terremoto que aconteceu Turquia, Síria, e agora, né, com esses, né, tromba d'água que está pegando São Paulo e outros lugares, sempre para mostrar o que nós estamos fazendo com os nossos núcleos de Gaia, o que nos protege. Na verdade, a gente precisa se proteger de Gaia, da grande mãe, e não achar que ela pode ser usada, abusada, sem consequência. Abraço, até uma próxima vez.